Bom dia a todas e a todos. Hoje, sexta-feira, dia 18 de junho, estamos aqui em mais uma live pelo CRES Flor do Camará, né? Onde iremos estar com vocês dialogando um pouco sobre a negligência contra criança e adolescentes. E aí eu vou me apresentar, Josafá Medeiros, assistente social do PAEF aqui no CRES, né? Onde a gente vai estar discutindo um pouco sobre esse tema, juntamente com a nossa colega, também assistente social, Vânia Aguiar, que ela vai fazer aí e também dar essa apresentação. Enquanto a gente chama a Vânia, a gente vai estar aí querendo lembrar, né, que nesse mês de junho tivemos também duas datas especiais, que foi focando a questão do trabalho infantil e também sobre a violência contra idosos, né? E aí foram duas datas que a gente tem que, no nosso dia a dia, estar fortalecidos em rede para que possamos ajudar no conjunto a inibição desses dois temas que tiveram suas datas lembradas durante o início do mês de junho. E aí, em relação à questão da data do trabalho infantil, né, a gente vê que essa erradicação ela precisa, dia após dia, ser mais fortificada para que possamos ter as nossas crianças e os nossos adolescentes com a garantia dos seus direitos, focando a educação e também ao convívio e à convivência familiar. Em relação à violência dos idosos, né, que aí é exemplo aqui do nosso município, a gente tem trabalhado com bastante atuação para poder também apresentar e ver junto aos meios de justiça o direito do idoso e os cuidados para com eles também. E também inibir qualquer tipo de violação ao direito desses idosos. Estamos aí aguardando a nossa companheira Vânia entrar, né? Para a gente poder começarmos o nosso debate, que, por sinal, será bastante interessante, né? Onde é a vivência do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tanto na questão do trabalho como na questão das nossas comunidades. E aí a gente precisa realmente somar forças contra essa negligência que ela se mostra, principalmente nesse período do cenário de pandemia no país e no mundo, com muita força, né? Essas negligências vêm acontecendo. Então, precisamos somar forças enquanto profissionais, precisamos somar forças enquanto sociedade civil organizada e precisamos somar forças enquanto instituições governamentais e não governamentais, bem como a própria justiça, né, que garante o direito da criança e do adolescente. Aí nossa amiga e companheira Vânia vai entrar e fazer sua apresentação. Oi, Vânia. Olá, bom dia, Josafá. Bom dia a todos e todas. E todos. Está conseguindo me ouvir, Josafá? Então, total. Ótimo, bom dia. Né? É um prazer estar aqui nesse momento novamente, né, realizando essa live. É um momento muito interessante, né, para nós profissionais, porque a gente pode trocar algumas ideias, né,
levar alguns esclarecimentos, algumas orientações para as pessoas que estão nos assistindo, né? E para mim é um prazer muito grande, né, estar aqui com você. Então vamos trabalhar o nosso tema de hoje, né? Aí, companheiro, vamos juntos. E o bom disso também, né? É que é um mês onde a gente cita todo o cuidado da sociedade, né? Porque mesmo em situação de pandemia, mas precisa da criança e do adolescente em relação ao período junino que ainda há o contato com fogos e algumas outras questões podem causar acidentes, né? Isso, Mas vamos lá. exatamente. Aí Vamos hoje, ao cronograma da atividade de hoje, entre o tema negligência contra criança e adolescente, e aí vamos ver todos esses conceitos como você vai. pois é, né? Hoje a gente vai falar sobre essa questão da negligência, né? E aí, quando a gente vai ver o conceito, né, com relação à negligência, a negligência ela é uma forma de violência, né, que ocorre, e a forma mais comum, na verdade, entre as crianças menores de idade, né? Ela é caracterizada principalmente pela omissão dos responsáveis, né, pelas crianças, na tarefa de prover todas as necessidades que as crianças e os adolescentes têm, né? E a falta, né, de oferta adequada, né, à resposta das necessidades dessas crianças e adolescentes pode trazer consequências graves para eles, né? Na vida futura, na juventude, na vida adulta. Então, assim, é uma forma de violência muito praticada de maneira consciente e inconsciente, mas que falha técnica. Mas que, assim, a gente precisa lançar um olhar mais cuidadoso, até porque, enquanto profissionais de serviço CREAS, né, para a gente orientar esses familiares, essas pessoas, né, para poder cortar esse ciclo de negligência, né? Isso. E aí a gente temos uma ferramenta muito importante, que é ligada diretamente para a criança e o adolescente, que é o ECA, né? O Estatuto do Adolescente, que foi criado em 3 de julho, né? Está com data comemorativa de aniversário desse que vem, do ano de 1990, onde esse vem a estabelecer que é considerada criança a pessoa até os 12 anos incompletos e o adolescente quem tem entre 12 e 18 anos de idade, né? E aí, Isso. Algumas pessoas não entenderem essa faixa etária e o ECA deixa muito clara sobre a faixa que comete a adolescência. Também temos que, dentro dessa população, conforme o ECA, em seu artigo 5, onde ele determina que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência. Então, se a lei é específica e é direcionada para esse público, ela dá essa garantia e ela fica muito clara como efetiva que não se deve ter nenhum tipo de negligência para a criança e para o adolescente. E também a questão da discriminação, a exploração, a violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, vemos que existe todo um aparato que garantir e venha proibir qualquer tipo de violação em relação à criança e ao adolescente. Principalmente e a que se torna como a mais constante, que é a negligência. Podemos também agora, Vânia. Pode falar, pode falar. Fala aí.
Não, para a gente ver um pouco sobre quais os tipos de negligência. Exatamente, né? Se tem alguns tipos de negligência, né, que são muito comuns, que negligência física, emocional, médica, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, né, para poder trazer essa informação para as pessoas que desconhecem e caso elas se identifiquem, né, também poder ficar mais fácil para elas tentarem ajudar, orientar de alguma forma. Então, dentre as negligências, né, mais conhecidas, negligência física, né, que é quando os pais ou cuidadores vêem danos, né? Ou seja, né, que por elas não são alimentadas regularmente, conforme, né, se orienta café da manhã, almoço, jantar, a gente entende que, infelizmente, né, tem algumas pessoas que elas não têm condições financeiras, né, para oferecer alimentações necessárias, mas também tem aqueles casos que sim, tem essa condição, mas não tem essa orientação ou não tem esse tato de lidar com as crianças dessa forma, de vê-las como realmente crianças, né, achando que de repente elas podem tomar conta de si sozinhas, enfim, que elas têm essa autonomia toda, né? A questão de oferecer um lar, uma casa, um espaço para essas crianças ficarem, né? Tá na supervisão para ver, por exemplo, quando as crianças estão na rua brincando, né? Com quem elas estão brincando, se elas estão correndo algum tipo de risco físico. Então, assim, essas situações são interessantes para todos os cuidados, mãe, irmão mais pode sofrer de malnutrição. As consequências, né, que tanto pode perdurar durante ali aquela questão da infância e juventude, como também para a vida toda, né? Outra negligência também que é comumente praticada é a emocional, né? Quando os pais ou cuidadores não têm afeto, amor ou outro tipo de apoio emocional para a criança, né? Por exemplo, quando você não tem diálogo com essa criança, você não tem uma aproximação afetiva com essa criança, né? Quando você não para escutar, né? Tem criança que quando fala alguma coisa, né, para os familiares, as pessoas mais velhas com quem ela reside, a criança já é taxada logo como mentirosa, né? Ela não é levada em consideração, a opinião dela não é levada em consideração. Isso muitas vezes cria um bloqueio emocional na criança, assim como também tem a questão das brincadeiras, né? Que são realizadas pelos próprios familiares, aquele bullying caseiro, né? De chamar a criança de feia, ou de gorda, ou de piolenta, enfim, isso causa feridas emocionais na criança, que com certeza, mais na frente, na vida adulta, vai vir tudo à tona. Possivelmente essas pessoas podem se tornar adultos, né, com baixa autoestima, com baixa autoconfiança, pessoas inseguras, né? Tudo isso é plantado durante a infância, né? Muitas vezes através dessa negligência emocional, né? E você não acolher essa criança emocionalmente, né? E outro ponto que eu acho que tem
Ainda dentro desse contexto sobre os tipos de negligência, né? Conforme a nossa companheira Vânia trouxe aí sobre a questão da negligência física, sobre a emocional e também sobre existe a negligência médica também, né? Aí também a gente podemos falar um pouco sobre a questão da negligência educacional, onde essa vem a ser a questão onde envolve a questão dos pais ou cuidadores, quando fogem da questão de não matricular a criança na escola ou até mesmo em atividades educacionais, que se torna uma negligência educacional em não fazer esse processo. Por quê? Porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito claro também quando ele diz que a criança e o adolescente, eles têm por direito a garantia da educação. E aí é preciso que a sociedade em si, os próprios pais, bem como cuidadores, a sociedade num todo, possa estar garantindo para que não haja a negação para esse foco, né, que a partir do momento que a negação surge, então já se está tendo a negligência. Então, o que acontece? É preciso que a criança esteja na escola, bem como o adolescente, né, e também que possa estar frequentando, tendo seus direitos todos garantidos, e em um contexto tradicional, como uma escola pública ou particular, ou receba educação em casa. E aí a gente pode ter isso aí, olhando a questão dos reforços escolares, né? E também pode ter esse monitoramento, né, para que evite a negação da educacional da criança, né? Para que se não acometa a negligência. E essa negligência ela é diferente do abuso pelo fato de que os pais não tratam intencionalmente as crianças sobre seus cuidados, né? E vamos tocar também que existe uma negligência que, infelizmente, ela acontece por quem deveria garantir e coibir qualquer tipo de vulnerabilidade à criança ou adolescente, que, no caso, é a negligência institucional, né? Como a gente sabe que essa negligência institucional acontece muito quando é passado para a sociedade que a criança ou adolescente que por algum motivo retirado do convívio com seus familiares e é colocada em uma instituição. E a gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito claro quando diz que a criança ou adolescente deve ser colocado em uma instituição, no caso, um abrigo, em última circunstância para ela. Até mesmo porque o procedimento via conselho tutelar, né, para que avalie as possibilidades de acolhimento e de convívio dessas crianças e adolescentes no seio familiar, seja por tio, seja por primo, seja por avós, né, desde que seja o conceito familiar, para que garanta essa convivência. E que, no caso das instituições, ela será a última instância que essas crianças devam ser colocadas, bem como os adolescentes. E aí é quando a gente fala sobre a negligência das instituições, onde era para se garantir os direitos, a elas são negadas. E aí é preciso que os municípios, o próprio Estado, e até mesmo as instituições federais possam garantir que dentro desses espaços não se tenha a negligência, e sim fazer valer o que está proposto dentro da política para a garantia de direito de criança e adolescente.
E aí nós vimos os vários tipos de negligências, né? Que foi a física, a emocional, a médica, a educacional e a institucional. E a gente Josa, podemos ver também Josa, a oi, questão de eu tive uma dificuldadezinha aqui com a minha conexão. No caso, eu gostaria de repetir a questão da negligência física e emocional. Seria possível? Porque eu acredito que, como minha conexão ficou um pouco instável, talvez não tenha sido possível as pessoas ouvirem ou entender. Mas, enfim, só retomando, né? A por exemplo, má nutrição, isso pode acarretar um mau desenvolvimento do crescimento, um atraso do crescimento, né? Pode também fazer com que as crianças fiquem mais suscetíveis às doenças infecto-contagiosas, né? A acidentes, que por sua vez, muitas vezes, né, são acidentes fatais. Acidentes como afogamento, como envenenamento, né? Que é muito usada pelas pessoas, né, quando se trata de crianças, principalmente das crianças menores, é que criança cega, né? Ou seja, você está ali com a criança, digamos, na praia, tá vendo a criança ali brincando perto de você e de repente, por um segundo que seja, a criança some, né? É um descuido e de repente acontece algo. Então, assim, realmente tem que estar muito presente, né? Tem que estar observando, tem que estar o mais próximo possível para evitar danos futuros, né? E danos à saúde e ao bem-estar das crianças, né? companheira, o reforço nunca é demais, né? Então, quanto mais se reforçar, melhor. É porque houve uma falha novamente na conexão, aí só dá uma pincelada sobre a fala para que a gente possamos realmente deixar a ideia fixa. Como? Pode repetir para mim, por favor? Uma pincelada sobre a negligência física e a a física e a emocional, né? Porque teve umas falhinhas aí no sistema e aí deu uma Ah, ok, cortada. ok. Realmente, estou com um pouco de dificuldade com relação à minha conexão hoje, mas só repetindo, né? Negligência física, quando os pais e os cuidadores não fornecem alimentação, vestimenta. No crescimento, aumento a suscetibilidade de doenças infecciosas, a acidentes, como quedas, né, que pode quebrar algum membro, queimaduras, envenenamento, afogamento, enfim, são essas situações, né, que podem acarretar a questão da negligência física, né? Tá conseguindo me ouvir? Tá? Como é que tá a conexão aí, Josa, para você? Deu uma melhorada. Ok, ok. Já, Sempre que não ficar legal, tenta sinalizar para mim. já que você trouxe essa questão da violência física, Vânia, bora trazer uma questão bastante atual, né? Que percorreu na mídia e até mesmo no cotidiano das pessoas, que foi dois casos que chamaram muita atenção da sociedade, que foi o caso de Miguel e o caso do que envolveu lá o enviado do vereador, né? E aí fala Henrique, exatamente violências que ficaram muito claras perante a sociedade e que não deixaram dúvidas. Então, como é que a gente exatamente, poderia comparar? exatamente. No caso,
Só lembrando que esses dois casos, no caso do Miguel, que foi o prédio, né, que caiu, e em que parte houve a negligência nesse caso. E o outro, a criança que apareceu com hematomas e que precisou ser socorrida, mas conforme os médicos já chegou numa situação de óbito. Exatamente, no caso do Henri, né? Ele estava apresentando algumas queixas, né? Alguns hematomas, e os familiares mais próximos que estavam vendo essa situação o negligenciaram, porque não correram atrás dessa informação, não procuraram saber o que estava acontecendo, e se ficar acontecendo, não fizeram nada, ou seja, negligenciaram completamente essa situação, né? E a violência que ele vinha sofrendo, tanto que, infelizmente, ele acabou vindo a óbito, né? E no caso da outra criança, né, a negligência foi cometida porque ela foi abandonada, né, deixada dentro de um elevador, quando, na verdade, a Sari, que estava com ele ali, tentando convencê-lo a ficar em casa, ela poderia muito bem ter descido com ele, né, no elevador seria super rápido, até porque, se eu não me engano, eles estavam no 5º andar. Poderia ter descido com ele e ter deixado ele com a mãe, e assim não teria acontecido, né? Ao invés de tentar convencer ele a estar dentro de casa, dentro do apartamento, coisa que ele não queria, né? Que ele queria encontrar com a mãe, e deixá-lo sozinho, né? Teria sido muito mais, tivesse tido essa atitude de descer com o menino, né? Então, são casos, atitudes, né, Isso. negligentes, né? Que as pessoas têm, muitas vezes sem pensar nas consequências, mas que com certeza pode ter. Então, com essa explanação, Quadros, né? Como tratamentos necessários, lesões, distúrbios na saúde física, bucal. Então, assim, se vai se resolver sozinha, ou então não precisa se levar ao médico, porque, enfim, se cura por si só. Enfim, são várias formas, né, que faz com que essa negligência médica aconteça, né? E as consequências, né, disso tudo é que pode ocasionar essas crianças doenças, né, colocando ela em situação até de morte, dependendo da negligência cometida, da doença que a criança esteja apresentando. Por exemplo, tem criança que apresenta 2, 3 dias de febre, mas não é levada ao médico, crianças que não estão conseguindo se alimentar direito, não estão conseguindo evacuar normalmente, entendeu? E não se tem, por parte dos cuidadores dessa criança, né, a iniciativa de tentar levar ao médico, tentar cuidar de forma realmente correta, né? Para mais maiores, mais na frente. Então, assim, a negligência médica é um tipo de negligência também bastante, né, bastante cometida, infelizmente, né? vê só, Vânia, dentro desse conjunto todo da negligência que a gente apresentou, uma coisa que fica muito visível também para a sociedade todo é que no atual cenário que nós estamos vivendo de pandemia, a gente observa as várias espécies de negligência quando principalmente estamos na capital, né? Na capital, onde a gente vê várias crianças sendo expostas pela atual situação, seja pela fome, seja pelo convívio, seja pela questão realmente a falta de escola, entre outras coisas.
e fica uma visão muito nítida hoje, principalmente devido a essa pandemia. Fica também assim a pergunta para a gente, enquanto profissional, no todo, do conjunto das políticas. Em que momento as políticas elas precisam chegar até essas famílias que estão expostas, suas crianças, nas vias, nas ruas, nas praças, e que forma poderiam serem ajudadas, né, e serem beneficiadas com o que a política propõe em lei a ser ofertado. Exatamente, porque eu acredito que a negligência maior parte do Estado, né, em não oferecer as políticas públicas necessárias, né, para poder atender a demanda da população, e isso a negligência puxa a outra, né. Então, por exemplo, quando uma É, enfim, eu acho que a negligência já parte daí. Então, para a partir desse momento virem outras negligências, isso acaba se tornando algo comum, né, para muitas dessas famílias que já vêm sendo negligenciadas já de geração em geração. Então, assim, quando se não existe políticas públicas que possam garantir o mínimo necessário, né, para a população, para a grande parte da população, né, essa negligência parte inicialmente do a gente está tendo algumas. se tornando legitimada devido à situação, né? Isso. A gente ainda continua tendo algumas interferências devido ao próprio sistema, né, do avanço da tecnologia, mas faz parte, né? E principalmente quando as coisas acontecem ao vivo e a cores, né? Mas vamos dar continuidade. Vamos falar um pouco também sobre os fatores de risco para essa negligência, né? E aí ele vem a tornar-se um complemento disso tudo, né? E aí, esse fatores de risco vem porque a negligência resulta de uma complexa combinação de fatores individuais, familiares e sociais, né? E isso o que a gente já vem trazendo antes de nossas falas, aí só vem a reforçar. Ser mãe ou pai solteiro, famílias que vivem e convivem em condições, limites de vida e sobrevivência. Muitas vezes, pensadas pelo uso e abuso de drogas, né? O desemprego está aí, o subemprego, as várias façanhas de ajustes da questão trabalhista, né? A exposição de diversas manifestações de violência, a fragilidade dos vínculos familiares, entre outros desdobramentos da questão social. Ainda tem um problema mental como distúrbio da personalidade ou baixa autoestima, ou ter uma combinação desses fatores podem aumentar a probabilidade de um pai ou mãe negligenciar uma criança. A negligência é identificada com uma frequência maior nas crianças que vivem na pobreza do que as que não. Então, com essa frase aqui, que essa negligência pode ser identificada muitas vezes em maior parte das crianças que vivem na pobreza do que das que não vivem, a gente pode determinar que essa negligência só acontece com as crianças pobres? Para mim que deu uma travada, por favor. De acordo com o último parágrafo dessa fala sobre os riscos para a negligência, a gente pode dizer que o fator principal que traz essas várias situações da negligência
onde a maioria das crianças, por viverem na pobreza. No caso, essa questão da pobreza, ela contribui bastante, né? Para a questão da negligência, né? Porque a falta de cuidado que os pais já têm com eles mesmos por parte do Estado, isso acaba também refletindo um pouco nas crianças, né? Né? Pelos familiares, como por exemplo, algumas mulheres que são mães solteiras e precisam sair para poder trabalhar, para poder complementar a renda, que deixam as crianças em casa com o filho ou a filha mais velha, tomando conta dos menores, né? E esse tomar conta também diz de organizar a casa, organizar a questão de alimentação, ter que ir para a cozinha, preparar alimentos. Deu uma caída aí na comunicação com Vânia, mas a gente também podemos trazer com esses fatores a questão dos pais de primeira vez, né? Que na frase comum as pessoas dizem marinheiro de primeira viagem, né? Pais adolescentes e pais que já têm vários filhos com menos de 5 anos de idade também correm um risco maior de praticar negligência contra seus filhos. Então, que o fator da pobreza possa ser um fato determinante, a gente sabe que não, né? Até mesmo porque no atual cenário principalmente do nosso estado, a gente vê a negligência muito nítida e clara dentro do contexto da sociedade a nível financeiro bem elevado, né? E enquanto a gente também encontra dentro da periferia, dentro das comunidades, famílias que estão em situações difíceis, porém com total cuidado e proteção às crianças e adolescentes, né? Então, a pobreza não é um fato determinante para que essa negligência ela possa ocorrer. Então, é preciso fazer com que se entenda que as famílias precisam estarem empregadas, precisam estarem bem, para que elas também possam, de forma muito clara, dar o melhor para seus filhos, né? Para que eles também possam crescer com dignidade, né? E sem ter tido os seus direitos negligenciados durante a sua infância e sua adolescência. Então, esses fatores, eles podem ser trabalhados desde que haja uma interação por parte da sociedade, por parte das famílias e por parte do próprio Estado, né? Porque aí o Estado ele tem que fazer valer o seu papel no que fica determinado pela Constituição e até pelo próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, onde envolve esses dois públicos, que é de exclusividade da própria política da criança e do adolescente. Vânia está tentando ver ali a volta para entrarmos em conexão e darmos andamento aos demais temas que ainda temos que trazer aqui junto com vocês. E aí, como já foi dito, né, esses fatores, só para a gente fazer uma retrospectiva, né, que a gente viu os vários tipos de negligência, que a gente viu esses fatores de risco para a negligência, e a gente vai ver também se essa negligência ela se torna intencional ou não, como também a gente vai ver .
os meios que a gente encontra para poder estar inibindo, através das denúncias, as mais diversas negligências acometidas às crianças e aos adolescentes. Ainda está se conectando, mas vamos adiantar aqui a nossa pauta. Aí, Vânia voltando. Tudo isso é ao vivo e a cores, pessoal. Tá sujeito, mas vamos aí contribuindo e avançando. Então, vamos ver aqui sobre essa questão, se a negligência ela se torna uma situação intencional ou não. Existem famílias em situação de tamanha vulnerabilidade que simplesmente não tem condições de manter a criança. Isso aí a gente já viu que uma coisa vem puxando a outra. E tampouco dispõe de qualquer tipo de suporte ou orientação. Nesse sentido, nesses casos, é como se a família inteira fosse negligenciada. E transmitir um caso para tais órgãos pode ser a diferença no destino daquele grupo de pessoas. Então, é preciso que se garanta exatamente a inibição dessas negligências para que não se torne uma coisa que venha passar de pai para filho e venha se tornar uma consequência de reprodução, né? Então, é preciso a gente se unir hoje para que a gente possamos inibir tudo isso e fazer garantir o que está proposto na lei. Então, chamar a atenção do poder público a nível mais elevados, para que cada um possa cumprir o seu papel e possa realmente dar condições para os profissionais que já vêm em luta, trabalhando no seu dia a dia, para que isso possa não ser uma constante, e sim a gente possamos ver resultados, né? A exemplo do CREAS, a gente recebe vários casos, seja por forma espontânea, ou seja, via Ministério Público, sobre casos que envolvem essas negligências, né? E aí, aqui no CREAS, através de seus profissionais, seja psicólogo, seja assistente social, seja educador, seja pedagogo e até mesmo na parte administrativa, a gente tem atuado de forma bastante importante e bastante conclusiva para que esses fatores eles possam ser inibidos. E aí a gente procura estar em rede, se unindo para que a garantia do direito da criança e do adolescente ela possa ser muito clara e ela possa ser realmente realizada de forma contundente para garantir o crescimento dessa criança e desse adolescente. Vânia está aí de volta. Oi, voltei, pessoal. Hoje a conexão realmente não está contribuindo muito, mas a gente insiste, né? Então, né, no caso, Josa, você já está... essa parte que você está falando é a respeito de quê? Só para a gente complementar. Exatamente. A gente deu um avanço aqui sobre a questão da... a gente já falou dos fatores e a gente trouxe sobre a questão... deixa eu ver aqui, tá? A gente trouxe sobre os fatores e toda negligência, se é intencional ou não. E aí, se você quiser completar sobre essa intencionalidade, aí fica à vontade. Certo, ok. Então, né, é aquela questão de ser intencional ou não, é porque vai muito de cultura, né? Como eu estava comentando, acho que não chegou a ficar registrado não por causa da conexão. Por exemplo, a gente vê algumas situações, né, em que a denúncia chega, né, nos serviços de proteção, de que as crianças estavam em casa sozinhas, que o responsável não estava presente, tinha saído para trabalhar, para resolver alguma coisa, e que geralmente a criança mais velha é que fica responsável pelos cuidados das crianças menores, né? E nessa questão do ficar nesse cuidado, né, isso também abrange cuidar da casa, da alimentação, enfim. E muitas vezes acidentes acontecem, né, durante esse período, né, queimaduras, enfim, outros tipos de situações. Mas aí, quando a pessoa, o responsável vem, né, que ele é acionado, é o que é que muitas vezes ele traz, né, na sua fala, de que
Quando eu era criança, eu também tomava conta dos meus irmãos. Minha mãe precisava sair para trabalhar para resolver, eu fazia comida. Eu mesmo já ouvi algumas histórias de pessoas que dizem, né, que com 7, 8 anos tinha que subir num banquinho para poder fazer comida, né, no fogão, porque era de tão pequeno não conseguia alcançar, fazia comida em fogão de lenha, enfim. Então, acaba que isso se torna para muitas pessoas algo cultural. Tipo, se eu passei por essa experiência e era comum na minha casa isso acontecer, por que que eu não posso fazer com os meus filhos? Ou seja, não se tem essa leitura de que não, eu não posso fazer porque é uma questão de negligência. Isso também acaba acontecendo. Então, assim, não tem essa questão da intencionalidade, estou cometendo a negligência. Às vezes é uma questão mesmo de reprodução, né? Reprodução de uma experiência de vida que foi vivida há anos atrás e que, diante da situação, da condição daquela família, né, daquelas pessoas, acaba sendo reproduzida novamente. Porque quando a gente para pensar, por exemplo, na questão socioeconômica de boa parte da população brasileira, pessoas que sobrevivem, né, através de Bolsa Família, por exemplo, renda mínima mesmo, 150, R$ 200, né, sem condição de pagar um aluguel, um local minimamente organizado, são pessoas que muitas vezes moram em moradias totalmente insalubres, né, sem água encanada, sem saneamento. Então, assim, elas inicialmente já estão sendo negligenciadas, né, por parte do Estado, porque você tem que sobreviver com filhos, né, às vezes com outras pessoas dentro de casa, famílias muito numerosas, em espaços mínimos, isso já é uma forma de negligência. Então, acaba que se reproduz mais outras negligências além dessas, né? Como, por exemplo, crianças que costumam brincar na rua, né? Elas vão brincar de manhã, às vezes passam o dia inteiro na rua, os responsáveis não sabem por onde anda, com quem está brincando, o que está fazendo, e durante esse momento coisas podem acontecer com essas crianças, elas podem ser envolvidas, né, pela criminalidade, podem fazer uso de substâncias, enfim, pode acontecer em inúmeras situações, né? Crianças que se machucam de verdade, que acabam ingerindo, né, substâncias dentro de casa, né, quando está disponível ali, enfim, manipulação de alguns ingredientes, alguns produtos, né, que ficam de fácil acesso, enfim. Esse tipo de situação acontece, né, pode acontecer com boa parte das famílias, né, e com certeza essa questão da vulnerabilidade também, né, contribui bastante para que esse tipo de negligência ocorra e outras tantas também, né? Ô, E Vânia, lembrando que nem sempre é intencional, é como eu disse, né? Tem toda uma questão cultural também, né? De experiências vividas, né? exato. Sempre dizer sim à criança ou adolescente evita alguma forma de negligenciá-las? Eu acho que o Sempre dizer sempre dizer sim ou sempre dizer não nunca é interessante. Eu acho que cada situação precisa ser pensada, né? Ser refletida as consequências, né? Os prós e os contras. Às vezes, o não é estruturante, né? Você dizer não, você dá aquele limite que aquela criança, aquele adolescente está pedindo através das suas atitudes, né? E você tentar reestruturar toda aquela situação. Então, assim, não existe, no meu ponto de vista, né, não existe essa coisa de sempre dizer sim, é positivo, ou sempre dizer não. Eu acho que cada situação, ela requer uma análise, ela requer uma avaliação por parte das pessoas envolvidas, né? uma outra coisa que a gente vê bastante clara hoje entre o conjunto dos adolescentes talvez de forma equivocada, né? A visão, como você mesmo já trouxe a questão cultural, sobre o fator de adolescentes com idade entre 12, 13, 14, 15, 16 anos, assim, passarem a madrugada em raves, festas, longe da visão dos pais. Essa falta esse distanciamento durante esse período, ele é uma coisa que pode trazer também nesse conjunto da negligência por falta dos pais, ou
dos responsáveis? Eu acredito que sim, eu acho que isso começa bem antes, né? Ainda na infância, com essa questão da negligência emocional, de você não estar perto, de você não ouvir, de você não fortalecer esse vínculo com a criança, né? Não criar nela o hábito de se sentir confortável, de conversar, de falar. E na medida que a gente cresce, né? Vai tendo um afastamento e as situações elas vão fazendo com que os indivíduos eles tenham uma espécie de autonomia onde o respeito, né, pelas pessoas com quem a gente convive, com quem se convive dentro de casa, muitas vezes é deixado de lado. Então, é muito comum em algumas situações você ouvir de responsáveis, né, de mães, pais, avós, que não consegue mais controlar, não consegue manter em casa, não consegue conversar com a criança de 12, 13, adolescente de 12, 13 anos. Né? Tipo, faz o que quer, enfim, ou seja, não se perdeu completamente, né? Essa questão do respeito, né? Se perde completamente essa questão desse vínculo, entendeu? Do diálogo, de você conversar e ser ouvido. Então, isso acaba contribuindo muitas vezes para essa questão dessa liberdade excessiva, né? Que essas crianças e adolescentes elas acabam tendo e que, consequentemente, isso traz, né, alguns desdobramentos não muito interessantes, né, para a vida dessa família como um todo, né? Certo. Você também falou sobre uma questão aí no meio, quando disse sobre a questão do dar ou ofertar à criança ou adolescente algo dentro do conjunto da família. Mas aquele termo do senso comum, onde as pessoas dizem assim, eu vou dar para o meu filho, minha filha, aquilo que eu não tive direito enquanto criança. E muitas vezes a gente escuta essa fala de pessoas que dependem muito do Bolsa Família ou, às vezes, de uma renda tão pouca, mas elas querem priorizar ou reparar seus filhos com algo material ou algo que eles não tiveram direito lá atrás e aí eles tentam ofertar hoje. Como é que você vê isso? Essa questão de reparar de forma material, né? Eu não acho muito interessante, né? Porque eu acredito que o que a gente pode dar para uma criança e adolescente, na verdade, seria os valores, né? Os valores que a gente pode dar, porque isso sim fica para uma vida inteira, né? Vai formar esse indivíduo, mais na frente ele vai utilizar essas informações que a gente passa enquanto ainda eles são crianças. Eu acho que isso vale muito mais do que questões materiais. Agora, claro, né? Eu acredito que quem é pai, mãe, avó, minimamente vai querer ofertar um pouco mais de qualidade, alguma coisa, um brinquedo, uma roupa, uma comida melhor, uma situação melhor, né? É sempre bom, né? Você ofertar algo realmente, se você viver numa situação de extrema pobreza, né? Quando criança, passou por situações onde não tem pessoas que não tinham um brinquedo, né, novo, tinha um brinquedo inteiro, completo, que brincava já com brinquedos dados, doados por outras pessoas e de repente você tem ali a chance de ofertar para o seu filho, seu neto, seu sobrinho, entendeu? Se nada impede, mas eu acredito que o importante mesmo que a gente pode passar, né, é essa questão dos valores, entendeu? Do amor, do respeito. Eu acho que isso sim é o que tem que ser pensado, isso sim é o que tem que ser praticado, porque isso é o que vai, né, reverberar mais na frente também na vida dessa criança, desse adolescente, quando ele for adulto, né? É o E meu até ponto de vista com relação a porque isso. essas famílias terminam tentando fazer parte do contexto também assim do que a própria mídia e o próprio capitalismo exige das pessoas, né, para que elas possam se sentir pertencentes à sociedade, né? Então é aquela questão, se equiparar também para poder ofertar algo para os seus do que se propõe dentro do contexto da sociedade. E não poder esquecer o que você trouxe aí, primordial, que é a questão da valorização. Então, a partir do momento que elas se veem os seus valores,
ela vai ver o valor conjunto família e juntos vão crescer e reciprocamente ajudando o outro, estendendo a mão para o outro e a família andar junta, né, unida para alcançar um patamar maior e um futuro que seja viável para todos, né? Exatamente, né? Até porque se as pessoas decidem seguir, né, o que a mídia, o que os valores, outros valores, né, no caso que são impostos, tipo o que você tem que comprar, o que você tem que adquirir, fica difícil de acompanhar porque assim não se tem dinheiro suficiente para isso, né? Então assim, já que a gente tem que presentear pessoas, que a gente tem que, né, contribuir, que seja com valores, né? Formando realmente esse caráter, mostrando realmente a importância dessa relação familiar, porque isso sim, mais na frente, vai ter um peso, isso sim, mais na frente, vai fazer a diferença. Muito mais do que presentes, do que a roupa da moda, o celular da moda, entendeu? Eu E aí, acredito que os os valores familiares realmente é o presente maior que a gente pode receber e que a gente pode dar, né, na vida para as pessoas com quem a gente convive, as pessoas com quem a gente se relaciona. Vânia, vê só, a gente está chegando ao nosso final, devido ao horário, e aí, antes de encerrar, existem, dentro desse conceito para inibir a negligência, existem meios que a gente pode denunciar? Sim, sim. É interessante, né, que caso você observe uma situação que esteja, né, fora do padrão da normalidade, né? Se você, por exemplo, observa uma criança que passa o dia inteiro na rua, suja, que não está se alimentando, que você sabe que ela tem uma família, que ela tem uma casa, mas que você vê ela em umas situações, né, um tanto, né, perigosas, de muita vulnerabilidade. Então, assim, como proceder, né, diante dessas situações? A pessoa pode fazer denúncia anônima através do Disque 100, né? A pessoa pode procurar o conselho tutelar da cidade, né, do local da onde aquela criança reside. Também pode procurar o serviço do CREAS, né, porque no caso do Disque 100, no caso do CREAS e do Conselho Tutelar, existem equipes, né, que podem dar as devidas orientações, né, vão avaliar o caso, cada caso com as suas particularidades, e vão dar as devidas orientações para esses cuidadores, né, para que eles possam proteger melhor, né, suas crianças e seus adolescentes, para evitar problemas futuros. Então, muitas vezes é só uma questão de orientação mesmo, né? A partir do momento que esse responsável ele passa a entender que aquela forma de criar não é uma forma saudável para aquela criança, para aquele adolescente, com certeza, né? A visão dele pode ser transformada, aquela relação pode ser melhorada. Então, por isso que é importante fazer a denúncia. Porque através da nossa avaliação enquanto equipe técnica, né, a gente pode interferir no processo de adoecimento, né, pode melhorar essa relação familiar e evitar Aí. problemas. E aí fica a dica aí dos meios de denúncia. Bem, companheira, chegamos ao final da nossa live, né? Com um tema muito interessante, que é a negligência para com crianças e adolescentes. E queremos, nesse final, fazer alguns agradecimentos pelos nossos colegas também, que participaram também dessa live. E aí eu gostaria de agradecer a Luzia Fagner, a Dantas Caroline, eu acho que é isso, Silvio Ricardo, a Denisa, Andréa Larlos, Henrique, Rafa Barão, Damiana Oliveira, Gil Barreto, Adri Pereira, Josafá Correia, aí meu xará, Irla Queiroz, Denise Almeida, Ordilei, nosso AD, né? Adere Vene, Débora, né? Temos aqui a Tá Guedes, também Talita Faustina, o Serviço de Convivência de Montadas, Elisa Gomes, Conselho Tutelar de Alagoas, Michele Vidal, Rita Maria, Sara de Jesus, Gleice Barbosa, o CRAS, Luzia Laurinda, Laudiceia, Criança Feliz, Conselho Tutelar de Bonsal, é isso?
Ortoped Olinda e Cristiano Soares, entre outros que chegaram depois e que se fizeram marcantes conosco nesse diálogo, né? Também a gente agradece ao nosso conjunto de colegas aqui do CREAS Camará, né? Flor do Camará, né? Que vai uma equipe assim bastante presente, uma equipe que sempre tem mostrado o seu profissionalismo e sua atuação. Queremos agradecer também a CEAS, queremos agradecer à Prefeitura de Camaragibe, né? Para que sempre tem sido uma parceira para que a gente possamos estar atendendo a nossa população. Quero te agradecer de coração, companheira, por estar dialogando contigo na nossa primeira live juntos e na minha prévia de 51 anos de idade, né? Que amanhã estarei aniversariando. E aí, nessa live, você na próxima semana também, né? Estará aniversariando. E também a todos de junho. Oi? A live dos aniversariantes de junho. Para mim foi um prazer fazer esse momento com você. Pena que a conexão não ajudou muito, mas de certa forma é sempre um prazer trocar ideias, dialogar contigo, né? Gratidão a todos os participantes, quem ficou ao vivo, mesmo sabendo que a conexão estava assim, mas continuou conosco. E gratidão para quem vai assistir depois, né? Nós estamos com essa atividade sempre todas as sextas-feiras, a partir das 11 da manhã. Né? Aqui no próprio Instagram do CREAS fica registrado, né? Fica gravado as nossas lives. Então, caso você perdeu, pode dar uma olhadinha. Tem muitos temas interessantes, né? Que a nossa equipe está sempre trabalhando. E é sempre bom para a gente oferecer, né? Orientação, esclarecimento, tirar algumas dúvidas. Então, fiquem à vontade, pessoal, para entrar aí no nosso Instagram e poder se informar de coisas muito importantes, de temas muito importantes. Isso aí, amiga. Muito obrigado, foi bom. E bora sextar, pessoal. Tchau, tchau. Boa São João. Tchau, tchau.